Agora sim, iniciada a gravação do nosso terceiro encontro da disciplina Economia, Mercado Financeiro e de Capitais, nós já vimos, desculpe, em aulas anteriores, nas duas primeiras aulas, a parte mais ligada à economia, especificamente a microeconomia e a macroeconomia. Então, na aula de hoje, nós começamos mais a ver a parte de mercado financeiro e de capitais. Lembrando que a nossa disciplina é uma junção da disciplina Economia e Mercado Global e da disciplina Mercado Financeiro e de Capitais. Então, nós decidimos fazer uma parte na primeira metade da área de economia, macro e micro. Salvo engano, eu até disponibilizei um material errado. As tutoras me lembraram e eu vou consertar isso já já, a partir do final da aula. É, e nessas duas próximas aulas, nós falaremos sobre a parte de mercado financeiro e de capitais. É óbvio que em 4 aulas a gente não vai conseguir abordar, sintetizar tudo o que o e-book traz. Na aula de hoje, vamos tentar sintetizar os capítulos 2 e 3, que é a parte especificamente de mercado financeiro e de capitais. Ora, é interessante a gente entender que o professor não está aqui para fazer a leitura de livro. O professor está aqui para pensar aqueles assuntos mais relevantes na nossa disciplina e passar para os alunos. Permanecendo alguma dúvida ou ficando alguma lacuna, caberia ao aluno entrar em contato com o ambiente tutorial e aí a gente que tira a dúvida. Pois bem, então na aula de hoje a gente vai tentar sintetizar essa parte de mercado financeiro e de capitais. E na próxima aula a gente encerra a nossa disciplina falando da gestão de riscos. É assim que eu venho levando essa disciplina já há algum tempo e não tenho tido algum problema, não tive nenhum problema até então. Espero que seja bem entendido por você, meu aluno, minha aluna. Sala cheia, não, né? A gente não pode comparar aqueles 300 alunos que nós já tivemos com os 40 de hoje, mas repito, né? O bom é que a aula fica gravada. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Ok, só boas-vindas. A aula passada, exatamente, eu disponibilizei o material errado. O ambiente tutorial me lembrou isso, Evandro. Pois é. Então, vamos lá. A gente entra aqui no nosso material propriamente dito. Cadê ele? Agora. A gente vai falar sobre o mercado financeiro e de capitais. Estou enrolado aqui, desculpem. Pronto. Agora sim. Então, mais uma vez repetindo que esse material é de uso exclusivo do grupo Ser Educacional, não gosta de meus materiais estar aí naqueles sites que prometem passar fácil. E a gente começa a aula de hoje falando sobre a comercialização na Bolsa de Valores. Primeiro, dizer por que existe a Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores são comercializadas ações. E o que são ações? As empresas, elas crescem muito, 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 e um dia aquele que era o proprietário ou um conjunto de proprietários
de uma empresa que ainda não tinha aberto o capital, aquelas pessoas resolvem entender que seria melhor abrirem mão de serem donos sozinhos ou dono sozinho de uma empresa e passar a ter sócios. Nesse momento, o empresário abre mão da sua posse para ter sócios. Quem são esses sócios? São pessoas que confiam naquela empresa. São pessoas que acham que, colocando dinheiro naquela empresa, podem também ganhar dinheiro. Peço só um instantinho, vou ter que ligar o ar-condicionado. Infelizmente, está tendo uma obra aqui no meu prédio e eu estou ouvindo o som do. Não, não caiu. Apenas o professor desligou a câmera em função de ter pedido licença para ir ligar o ar-condicionado. Aqui no meu prédio está tendo uma obra e eu preferi ligar o ar-condicionado para em prol da melhor qualidade da nossa conversa. Pois bem, o empresário ou os empresários quando decidem abrir mão da posse daquela empresa para abrir ações, ele deixa de ser o dono e passa a ter a confiança dos acionistas. Os acionistas são aquelas pessoas que confiam que aquela empresa vai dar certo, que aquela empresa vai prosperar. Então, o que acontece é que vamos ter agora uma relação de sociedade e uma relação de confiança. Eu estou colocando dinheiro naquela empresa e o dinheiro que eu estou colocando é nada mais, nada menos que a compra de ações. As ações podem e devem, e se confiam que sejam valorizadas, e além dessa valorização, periodicamente, dependendo do que está lá no contrato social da empresa, pode haver a distribuição de dividendos, o que está lá regulamentado, e eu ainda digo mais. Pode existir a hipótese da distribuição de dividendos extraordinários. O lucro foi muito além do que eu imaginava e estou compartilhando com vocês esse lucro. Ora, a empresa tem o direito, caso queira, de distribuir lucros extraordinários, os dividendos extraordinários. Não sei se vocês se lembram, no ano passado, houve uma pendenga política na Petrobras em função exatamente do desejo da distribuição de dividendos extraordinários e, de outro lado, não, não vamos fazer essa distribuição. E essa pendenga política culminou na demissão do presidente Prats da Petrobras. Bom, deixa essa parte para lá, deixa essa parte aí para lá, mas eu quero deixar claro que o empresário deixou de ser sozinho o dono da empresa. Alguns acionistas confiam que aquela empresa vai dar certo e injetam dinheiro ali na confiança de ganhar dinheiro junto com aquele que um dia era o dono sozinho da empresa. É claro, meus alunos, o dono sozinho da empresa não faz isso porque é bonzinho, não existe capitalista bobo. Ele vende a empresa, mas não vende a empresa física. Ele vende o nome da empresa. Vamos imaginar uma rede de supermercados. Quando o empresário abre para os acionistas comprar ações de uma rede de supermercados, ele está abrindo para o que é vendido, o que é comercializado.
A posse de cada loja. Oi? Alguém mais está sem áudio? Então já parei. Algum problema com áudio, gente? Diz aí. Tá normal? Beleza. Tranquilo. Não quero ninguém com problema aqui na sala. Vamos lá. Então, ó, o que é que vai acontecer? É, a posse da loja é do empresário. Então, quando ele abre as ações, ele tira aquela propriedade do imóvel do grupo. E aí, quando alguém compra ações, vai também pagar aluguel ao proprietário. Vocês estão me entendendo? Responde aí no chat, por favor. A grande sacada que os empresários fazem ao vender ações da empresa, tá? Então, ele vende a ação da empresa e passa a cobrar aluguel pelo. Não entendeu muito bem, Gabriela? Vamos lá. Eu tenho uma rede de supermercados. Tenho uma série de lojas físicas. Essas lojas físicas são terrenos com lojas que são da minha propriedade, ou então que estavam no nome da empresa. Nessa hora, eu tiro no nome da empresa, passo a ser o meu nome. O que eu vendi foi o meu supermercado. O que eu vendi foi o supermercado. Mas aquela loja, aquilo ali passa a ser minha. Então, ele ganha porque passa a ter acionistas e ganha também porque vai cobrar da empresa o aluguel da loja. Entendeu? Então, não estou dizendo que isso seja esperteza, não. Isso é comum. Isso é comum acontecer. Eles se distribuem, são os donos, porque quem sabe sobre lucro, contabilidade, informação. O conselho de administração da empresa, ele resolve a distribuição de dividendos extraordinários, tá? Agora, como os outros dividendos vão ser distribuídos, isso aí tem que estar no contrato social da empresa. O contrato social da empresa pode estar disponível na internet, mas se a pessoa não confiar no que está na internet, ela pode ir no órgão de cada estado, no órgão de cada estado que decide, perdão, que é responsável pelo registro daquelas empresas, tá? Então, o extraordinário é o conselho de administração da empresa e os dividendos normais têm que estar no estatuto social da empresa, devidamente registrado no órgão estatal. Aqui em Pernambuco, o nome é. Ai, desculpa, me vazou da memória, já já eu me lembro. Mas toda unidade da federação tem que ter o seu órgão que registra as empresas. Como foi que eu esqueci do órgão da empresa aqui de Pernambuco? Desculpa, já já a gente se lembra. Se alguém puder, se alguém for daqui de Pernambuco, bota aí o nome, mas. é, Esses órgãos são órgãos estaduais e possuem cópias de todos os estatutos sociais das empresas. Bom, entendesse, Ilner? Responde aí, por favor. Ilner, entendeu? Beleza? Então, vamos voltar para o nosso material. E aí, feito esse preâmbulo de como as empresas abrem suas ações, vai haver a negociação dessas ações após a abertura inicial de ações, vão haver a negociação de ações nas bolsas de valores. Então, bolsa de valor funciona como um lugar seguro em que pessoas e empresas podem fazer negócios pela internet. E aqui eu queria deixar bem claro para vocês. Eu estou falando nesse momento de bolsa de valores. Existem outras maneiras de se aplicar dinheiro. Do lado de cada tela tem um professor, não tem um consultor financeiro. E mesmo um consultor financeiro tem que ter
um registro como consultor financeiro. Existem pessoas que se apresentam como consultores financeiros, mas na verdade são agentes de alguma empresa. Então, existe um agente financeiro que pega aquela pessoa e o coloca de frente a um pretenso investidor, pensando que aquela pessoa é um investidor, perdão, um consultor financeiro. Mas ela é simplesmente um vendedor daqueles produtos financeiros que aquela empresa quer vender. Então, muito cuidado. Se eu tivesse aqui para ensinar vocês a ganhar dinheiro com investimento, primeiro, eu iria investir só para mim, não ia contar para ninguém. Começa daí, tá? Então, gente, muito cuidado com o que tem na internet. Muito cuidado com aquelas pessoas que se apresentam como consultores financeiros e não são consultores financeiros. É até mais vantagem falar com o gerente do banco, que você sabe para quem ele trabalha, do que estar falando com alguém que se apresenta como consultor financeiro. Muito cuidado com isso, tá? Dinheiro não é brincadeira. Então, existem aplicações sem ser na bolsa de valores, existem. O mercado financeiro está aí cheio delas. Mas tem gente que só puxa a sardinha para sua própria brasa. Tem gente que diz: determinado tipo de investimento você está enriquecendo o banco. Mas tem muita gente que está fazendo aquele determinado tipo de investimento. Por que será isso? Será que é somente quem está lá na internet fazendo a live é quem tem razão? Ah, fazer investimento em previdência privada é enriquecer banco. Mas tem tanta gente investindo em VGBL, BGBL e assim por diante. Será que todo mundo está errado? Só aquele palestrante de internet é que está certo? Então, vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado. Então, nesse momento, os conceitos que nós estamos dando aqui é com relação à comercialização de bolsa de valores. Esse é o investimento que nós estamos falando aqui para vocês. Pois bem, a Bolsa de Valores um dia já foi completamente presencial, hoje tudo é feito via internet. As empresas, como eu já falei, vendem parte dos seus negócios em forma de ações e as pessoas interessadas podem comprá-las e vendê-las entre si, obviamente, para ter lucros. Aí vocês perguntam, professor, o senhor investe na bolsa? Professor, qual o tipo de investimento financeiro sem ser bolsa que o senhor tem? Gente, aí vai depender do perfil de cada investidor. Investir em bolsa, eu já investi porque eu sou professor desse assunto, não porque eu gosto, porque eu só gosto de investir aonde eu tenho a certeza que eu vou ganhar. Então, professor, mas existem empresas altamente saudáveis, altamente confiáveis. E mas a Vale, antes do acidente de Brumadinho, era altamente confiável. Hoje a gente já sabe que existe um risco em investir na Vale. A Petrobras, no ano passado, passou por uma crise, exatamente em função da tentativa de se distribuir dividendos extraordinários. A Petrobras é uma empresa sólida, altamente respeitada, mas já passou por crises, já passou por escândalos, o que desvaloriza mais ainda ela. Então, na condição de teste, eu já fui investidor de bolsa, porque eu quis entender como era esse mercado. Tenho alguma reserva aplicada? Tenho. Vou dizer aqui para vocês? Não, porque isso depende do perfil de cada investidor. Eu sou um investidor conservador. Eu não gosto de me arriscar tanto. E entendam bem, é exatamente esse pessoal que gosta que os outros arrisquem que estão aí na internet loucos, tentando convencer as pessoas a arriscarem também. Por sinal, risco é o nosso próximo, é o nosso próximo assunto no quarto encontro dessa nossa, quarto e último encontro dessa nossa disciplina. O risco é algo que a gente tem que pensar muito para entender o mercado financeiro e de capitais. O perfil de cada investidor também tem que ser percebido. Bom,
seguindo a nossa conversa na Bolsa de Valores, aqui está o antes, como eu falei ainda há pouco. Antes existia uma, um comportamento completamente presencial, porque não existia ainda a internet. O mais moderno que se tinha era o telefone. Então, aqui na foto preta e branca que vocês estão vendo aí, a gente tem o antigamente os agentes cadastrados pela Bolsa de Valores que iam negociar por telefone ações. E aparecia num quadro físico aí, ó, a bolsa que a ação que estava crescendo, a ação que estava caindo, era tudo muito analógico. Era tudo muito analógico. Essa foto que tem do lado direito, aqui já está colorida, observem que está embaixo no crédito, é arquivo pessoal do professor, há exatos 2 anos atrás, é no Museu da Bolsa de Valores, que já já eu vou falar mais sobre isso. Então, o moderno da época é o que está aí. Era assim que era comercializado na Bolsa de Valores. Hoje em dia, meus amigos, minhas amigas, comercializar em bolsa de valores, eu posso fazê-lo a partir de um aparelho telefônico celular. Por aqui, a gente compra ações. Por aqui, a gente pode entrar na internet e acessar sites, aplicativos confiáveis, ou a gente pode assistir a palestra de um pilantra que se veste de Jedi com uma espada luminosa, dizendo: você vai conseguir, você pode, você acontece, você é dono do seu destino e assim por diante. Nada contra. Quem quiser acreditar nessas pessoas, sintam-se à vontade. Agora, por favor, perder dinheiro é muita bobeira, gente. Eu não estou dizendo não vão atrás dessas cabeças, mas se forem assistir esse pessoal falando, fique com a pulguinha atrás da a orelha. Essas pessoas que falam, que esbravejam, que mostram que tem um Rolex no braço, que mostram que estão num hotel luxuosíssimo e etc e tal. Muito cuidado com essas pessoas. Muitas vezes elas estão a serviço de instituições financeiras que querem lhe empurrar garganta abaixo algum tipo de investimento. Vamos ter muito cuidado com esses falsos profetas da realização pessoal. Muito cuidado, gente. Então, eu trouxe aqui para vocês algo que eu considero confiável. Isso aqui eu consigo do celular. Esse material é do site da minha conta do Banco do Brasil. Perdão, do aplicativo da minha conta do Banco do Brasil. Eu printei e trouxe aqui para vocês. Então, nos aplicativos de bancos, que na verdade são um oligopólio do banco físico, né? Sem falar aí das fintechs. Então, a gente tem Banco do Brasil e Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Então, no site dessas da empresas aí desse monopólio, a gente tem esse tipo de informações. Então, aqui eu não acredito tanto na pilantragem, inclusive porque ele está dizendo: eu estou vestindo a camisa do Banco do Brasil, eu estou vestindo a camisa do Santander, eu jogo nesse time. Muitas vezes, aquelas pessoas que se mostram como profetas da realização, essas pessoas estão a serviço de empresas que não aparecem. Bom, então aqui, ó, não sei se vocês têm aí aplicativos dos bancos nos seus celulares, mas tudo isso pode aparecer. Inclusive, como está no topo da imagem ao lado direito, ações. Então, já pensou como se tornar sócio empresa? Conheça o aplicativo Investimento BB. Por aí a pessoa pode ir, tá? Aí fala de Tesouro Direto, de LCI, de CDB e assim por diante. Por aqui eu considero algo confiável para se investir. Só que a aula de hoje a gente está falando em
Bolsa de Valores, canto superior direito desse nosso sexto slide. Bom, a aula de hoje vai ter algumas analogias. E a gente começa falando de um feirão de carros usados. Para entender melhor com quem eu estou falando, temos mais de 70 pessoas em sala de aula nesse momento. É, Diz aí no chat, alguém já ouviu falar ou já foi em um feirão de automóveis? Diz aí, por favor. Evandro, tá. Então, nunca foi, mas já ouviu falar? Pronto, já ouviu falar, mas nunca foi. Ok, era o que eu queria ouvir aqui, mais ou menos. Já fui, sim, eu. Beleza, beleza. Gente, a nossa tutora está pedindo para quem puder desligar a câmera. Na verdade, eu não me incomodo, não, tá? Mas pode ser que tire a atenção de quem está assistindo a aula, certo, gente? Então, por favor. Quem puder, desliga a câmera. É essa a solicitação da tutoria. Bom, e aí, o que é que a gente tem num feirão de automóveis? Um bocado de modelo de veículos. Tem o seminovo, tem carro de luxo. Alguém comprou um carro de luxo e já levou lá para o feirão para vender. Tem carro com muitos opcionais. Tem carros que ainda são analógicos. Tem carro em perfeita ordem. Mas também tem carro surrado. Tem carro com 10, 15 anos, nada contra. O meu carro esse ano está fazendo, por sinal, esses dias. Foi em junho de 15 que eu comprei o carro que eu tenho até hoje e está super bem conservado. Então, tem carro de 10, 15 anos, tem carro com pintura castigada pelo sol, tem carro com pneu careca, com estofado cortado, com estofado queimado do sol, tá? O motor já meio barulhento, como se fala aqui em Pernambuco, rangendo. Bom, então tem de tudo lá no feirão, conforme esse nono slide que eu trago aqui para vocês. Isso é um feirão de automóveis. Pronto. É a primeira analogia que eu trago aqui para vocês. E o que é que a gente conclui? Trazendo para a Bolsa de Valores, a Bolsa também é um mercado. E tem produtos e consumidores de todos os tipos. Tem ações que pode valorizar no curto prazo, tem ações que vão valorizar, mas é no longo prazo. Tem o tipo de consumidor conservador, como eu, tem o moderado, tem o arrojado, eu quero ganhar dinheiro logo. Eu me arrisco, mas só que risco é a nossa próxima aula, certo? Então, a conclusão, a bolsa também é um mercado, tem todo tipo de, a- de investidor e tem todo tipo de ação. Lá no mercado tem todo tipo de carro e também tem o consumidor que quer comprar o carro para usar, tem o consumidor que quer comprar o carro para vender. E aí eu não sei se vocês já notaram isso, né? Quando a gente vai vender um carro, a pessoa que chega para comprar já chega botando defeito. Ai, que raiva que eu tenho. Por isso que eu nunca vendi um. Em 10 anos eu não vendi o meu, porque eu tenho um abuso tão grande de vender carro. Bom, vamos lá. E mais, uma conclusão. Nesse nosso exemplo específico, perdão, no nosso mercado específico de ações, as expectativas são variáveis. Então, a gente sabe que existe o consumidor moderado, o conservador e o arrojado. Mas quem compra a ação não compra para consumir imediatamente. E aí vem uma palavrinha mágica, na verdade, duas em amarelo, destacadas em amarelo aqui para a gente. No mercado de comercialização de bolsa de valores, o que se vende e o que se compra são expectativas. Do ponto de vista legal, o que a gente está comprando é ação, ou melhor,
É um conjunto de ações. E essas ações são expectativas. Quem compra ação, compra uma expectativa de que aquilo vai dar certo. Quem faz um investimento no mercado financeiro, como a gente falou lá, LCI, CDB, sei lá mais o quê, certo? Esses já sabem mais ou menos quanto vai lucrar. Esses têm certeza que não vão perder dinheiro, nem que seja a poupancinha, certo? Mas perder o dinheiro não vai. Quem comercializa na Bolsa de Valores tem a possibilidade de perder o dinheiro. Mas, obviamente, essa expectativa, essa palavra mágica que a gente colocou aí na primeira frase, já destacada nesse amarelo tão fluorescente, obviamente, essa tal expectativa é de se obter lucro. A gente está falando de um mundo capitalista e o objetivo do capitalismo é o lucro, ponto final. Bom, mas nem sempre a expectativa é boa. E aí é muito importante, é necessário o conhecimento dos perfis de investimento, do risco, que é a nossa próxima aula, da quantidade e da qualidade das informações. E aqui eu peço licença para fazermos mais um, uma analogia. Analogia feita pelo professor Debastiani. É o paradoxo do surfista. Eu tenho mais de 70 pessoas aqui em sala de aula. Deixa eu abrir um pouquinho aqui o chat para fazer uma pergunta. É, Gente, responde aí. Algum de vocês pratica surf? Para a gente poder falar sobre o paradoxo do surfista. Não, não. Parece que a gente não tem surfista aqui. Pois bem, esse nosso Brasil é tão grande, né? Certamente eu também estou falando com pessoas que podem estar morando em cidades que nem praia teve. Agora, Juan, wake surf, tem medo. Olha aí, Floripa. Pois é, então a gente pode não ter praticado surf, mas ter alguma noção do surf. É isso que eu quero passar aqui para vocês, tá certo, gente? Pelo menos uma noção do surf. É o que o professor Debastiani faz. Nem sei se o professor Debastiani é surfista, tá, gente? Mas um surfista tem que ser humilde em relação ao mar. O cara se acorda cedo, 4:30 da manhã, o sol ainda está saindo, come alguma coisa, se alonga de tudo que é jeito. Se estiver perto da praia, ótimo. Se não está perto da praia, faz um deslocamento para chegar lá na praia. Ora, ele tem que ser humilde com relação ao mar. Agora, o que é também que ele pode fazer? Como nós vimos em slide anterior, ele pode ter conhecimento com relação ao mar. Hoje em dia, a gente tem pela internet como é que está o vento, como é que estão as ondas, como é que está a meteorologia, a variação da maré. A gente sabe, dependendo da praia que a gente vai, como é que é a situação da correnteza. Gente, para quem não está dentro do mundo do surf, tem casas de beira-mar que alugam a imagem, que colocam lá uma imagenzinha em cima do muro, pregada num coqueiro, certo? No coqueiro não, que aí ele vai balançar com o vento, mas num poste, tá? E aluga essa imagem. Então, eu posso ter aqui no meu celular a imagem de como está o mar. E se eu entendo alguma coisa de mar, eu sei se o mar
está encarneiradozinho, se aquelas ondas são chatinhas, ou se as ondas estão boas, eu visualizo ali. Então, até a imagem online, o surfista a 60 quilômetros de distância, como é a distância daqui para Porto de Galinha, eu posso ver às 4:30 da manhã como é que está o mar e posso deduzir, quando eu chegar lá daqui a 1h30, como é que vai estar o mar. Então, eu tenho acesso a essas informações, como a gente falou no 12º slide. Agora, o surfista, ele reconhece que é pequeno nesse processo. O mar é gigante. O surfista é somente ele em uma prancha. Ele não pode culpar o mar pelos tombos que leva num dia onde as ondas estão agitadas. E nem a ausência de ondas no dia de calmaria. Ora, ele viu antes, eu vou porque eu quero estar lá. Então, e aí a gente chama de o mar tá flat. O mar tá calmo. Poxa vida, não tem onda nem para pegar jacaré. Então, o surfista, segundo o professor Debastiani, ele é humilde em relação à grandeza do mar, do mesmo jeito que o investidor tem que ser humilde frente à perspectiva que o mercado financeiro lhe oferece. De uma hora para outra pode acontecer um reboliço e uma ação que estava lá em cima foi lá para baixo, ou o inverso. Antes de ontem, um tribunal lá nos Estados Unidos disse: presidente Trump, o senhor não pode fazer esse tarifaço. As ações tiveram um movimento. E aí depois, o governo norte-americano recorre a esse tribunal e o tribunal volta atrás. Ação sobe, ação desce. Então, ninguém pode dizer, eu sou o dono, eu entendo de tudo. Não. Assim como o surfista em relação ao mar, o investidor em relação ao mercado financeiro tem que saber ser humilde. Segundo ainda a analogia do Debastiani, se bem que aqui eu já acabei de falar sobre isso, eu tenho essa característica, você já me conhece há 2 aulas, eu tenho essa característica de me adiantar aos slides. É, o que está aqui no nosso 14º slide é que, assim como o surfista com relação ao mar, o investidor tem que ser humilde e observador com relação às bolsas. Ver a qualidade e a quantidade de informações que se tem. Ok, gente? Então, esse mar que está aí é um mar que está fraquinho, né? Observem as ondas estão bem baixinhas. Não dá para esse surfista que está aqui no nosso 15º slide pegar onda nesse dia. Então, esse surfista que está aí, ele não vai culpar o mar, porque o mar não tem ondas. Ok, gente? Alguma coisa que vocês viram aí que acharam interessante no 15º slide? Responde aí, por favor. Ninguém achou nada interessante, não, foi? Cadê o chat? Agora! Tá certo. Muito bem, muito bem. Vamos nessa. Professor radical, né? Por sinal, ano passado, né? Maio de 24. Vamos lá. Vamos continuar falando de comercialização de bolsa de valores. Para investir nesse mercado, então, é preciso ter gana, conhecimento e, principalmente, o domínio das análises técnicas, que formam um conjunto de ferramentas que busca o comportamento passado, tentando entender o que vem aí no futuro. A gente tem as análises técnica empírica e a análise técnica estatística.
na técnica empírica, segundo o nosso e-book, professor Cleito Isidoro, análise técnica empírica, tem como base os métodos de observação dos fatores repetitivos, mesmo não tendo uma razão ou relação de causa e efeito. Demonstra aí um certo grau de confiabilidade em virtude da presença insistente e repetitiva no mercado. Então, a gente tem aí uma análise que tem um certo empirismo. Tem um certo empirismo. Demonstra um certo grau de confiabilidade, porque está com uma certa repetitividade, tá, lá no mercado financeiro. Então, eu tenho fatos repetitivos. Já a estatística, essa se baseia em modelos matemáticos. Vai basear em informação provenientes da evolução do mercado ao longo do tempo. Dados históricos, bem diferente do empírico. Ah, mas o empírico a gente não tem uma base científica. Não, não tem uma base científica, mas está dando lucro. Então, eu tenho de olhar tanto do lado com um olho o lado empírico, com o outro olho fazer a análise estatística da coisa. E mais uma analogia na aula de hoje. A gente já falou no comércio de carros, a gente já falou o paradoxo do surfista do professor Debastiani, e agora a gente vem falar sobre a teoria dos touros e ursos. É, fazer uma perguntinha mais aqui para vocês, para instigar a participação de todos aqui na aula. Alguém, alguém já ouviu falar nessa analogia dos touros e ursos na Bolsa de Valores? Não? Bom, mas eu acho que pelo menos aquele touro lá da Wall Street de Nova York, alguém já ouviu falar, né? Clarice já. O touro é o símbolo, exatamente. Tá lá o touro lá na Bolsa de Nova York. Tentaram colocar um touro lá perto da Bolsa de São Paulo, não permitiram. Então, existe sim a figura mais do touro, que é a parte melhor da coisa. Vamos entender agora essa luta do touro contra o urso. O urso o que é? Vamos ver. Agorinha, Lucinha. Bom, no combate, o touro, ele baixa a cabeça e arremessa para o alto o seu oponente. Então ele vem, baixa a cabeça. Não sei se vocês já viram uma tourada, aquele golpe que o touro dá, que baixa a cabeça e faz uma alavanca, uma pá com o chifre e joga para cima. Tem muito mais em desenho animado, né? Negócio de tourada eu nem gosto muito, mas no desenho animado até aparece, né? Jogando o toureiro lá para cima. É essa a analogia. O touro baixa a cabeça, mas joga o oponente para cima. Já o urso, diferentemente do touro, ele fica em dois apoios, ele anda em quatro apoios, mas na hora do combate, ele fica de pé, somente com os dois apoios traseiros, levanta as patas dianteiras e manda para baixo o oponente com quem ele está lutando. Então, touro bota para cima, urso bota para baixo. É essa a analogia, e é por isso que o touro é um símbolo da Bolsa de Valores, porque ele joga para cima. Pois bem, quando estamos vivendo um mercado dos touros, isso significa que o mercado está aquecido. As ações estão sendo jogadas para cima. Os investidores estão otimistas, apostando na alta dos ativos. Com isso, tem mais gente comprando do que vendendo, o que leva a uma valorização na bolsa de valores. E agora vamos para o outro lado, né? Quando a gente tem um mercado de ursos, significa, ó, que o mercado está numa tendência de baixa. A simbologia por trás da patada do urso é que o mercado está sendo
jogado para baixo. Nesse cenário, as expectativas estão pessimistas. O mercado está apostando numa queda de preços. E aí, os ativos sofrem desvalorização. Gente, quem estuda mercado financeiro de capitais tem que ter realmente a ideia dessa analogia, certo? O touro é o símbolo da valorização e os ursos, o símbolo da desvalorização. Gente, nessa aula esse professor está muito amostrado, né? Não sei se essa expressão tem aí na terra de vocês, mas esse professor hoje tá demais. E o que eu acho ótimo nessa imagem que tem aí, isso é na cidade de Frankfurt, da Alemanha, é uma das capitais do mercado financeiro europeu, é o oposto do que a gente está falando. O urso ele está cabisbaixo e o touro é que está altaneiro, tá, gente? Então, eu acho engraçada essa observação aí. Virou paparazzi, né? Eu acho engraçado essa. Quando eu olhei assim, não, disse, eu quero tirar essa foto. Porque o que a gente vê é o touro mostrando força, jogando a cabeça para baixo para levantar, né? E o que está aqui é exatamente o oposto. Mas vamos dar sequência aqui no nosso material, até mesmo porque o tempo voa, que falando um pouquinho da Bolsa de Valores do Brasil. A B3 é a Bolsa de Valores brasileira, sediada na cidade de São Paulo, lá naquele centrão da cidade de São Paulo, perto da 25 de Março, perto do Mercadão, perto daquele prédio simbólico que já foi a Bovespa, que hoje em dia é o Santander. Então, ali fica a Bolsa de Valores do Brasil, a B3. B3 porque é Bolsa, Balcão e Brasil, B de Brasil, esses três Bs. Bolsa, Balcão e Brasil. Bom, funciona autorregulada, sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão máximo do sistema financeiro brasileiro, e o seu indicador de referência é a Bovespa. O índice Bovespa ainda é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, reúne as empresas mais importantes do mercado brasileiro. O índice foi criado em 1968 e consolidou-se como uma referência para investidores em todo o mundo. A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo e atua com um ambiente de bolsa e balcão. Então, ou seja, se vende, se negocia. É isso que significa aí esse tal de balcão. A, reúne ainda tradição de inovação em produtos e tecnologias e é uma das maiores em valor de mercado, com composição global de destaque no setor de bolsas. Ou seja, a B3 é uma bolsa respeitada. Olha aí, por sinal, né, para quem quer saber o que tem do outro lado aqui o meu notebook, né? Vocês só estão vendo eu aqui nesse momento, tá? Mas eu fotografei aqui para vocês verem onde é que o professor está sentado, o que é que eu estou vendo também. Então, a gente, pela internet, pelo site da B3, a gente tem o acompanhamento online das variações de todas as ações negociadas na Bolsa de Valores, tá? Ainda tem o livro ali do Carlos Bulli, Profissão Sofista, tá, gente? Então, tá aqui uma imagem é, do site de como a gente pode acompanhar a B3. Não precisa ir lá fisicamente. Ninguém precisa ir lá fisicamente. Mas quem quer vai. Existe o Museu da B3.
É uma beleza, gente. Quem gosta desse ambiente, quem gosta de entender bolsa de valores, é uma aventura maravilhosa. Recomendo a todos os alunos que estão lá perto de São Paulo, pessoal da UNG de Guarulhos. Show de bola, o Museu da Bolsa de Valores. E mais uma vez o professor aparecendo aí na tela para vocês. Bom, aqui só a minha recomendação, porque é interessante a gente falar de teorias, mas quem tiver a oportunidade de ir presencialmente no Museu da B3, vai ver o que eu estou falando aqui na prática. Isso é outra história, né? Isso é outra história. Serve tanto para o aluno, eu falo isso tanto para os meus alunos virtuais, quanto para os meus alunos presenciais. Só que meus alunos virtuais, pode ser que eu esteja falando aqui para alguém de Guarulhos. Deixa eu perguntar aqui, mais de 60, quase 70 pessoas em sala de aula. Tem gente. Tem medo de ficar sem lápis. Olha aqui quantos, é verdade. Ó. Olha quantos lápis. Gostei da observação, Camila. Vamos lá. Então, aqui dos alunos presentes, tem alguém da UNG, tem alguém de São Paulo, região metropolitana aqui? Escreve aí, por favor, quem é da região metropolitana de São Paulo ou mesmo da própria cidade de São Paulo? Olha aí. Mariana, Rogério, vocês conhecem o Museu da B3? Gabriela? Guarulhos, já fui a trabalho na UNG. Vocês chamam UNG ou é UNG? Parece que é UNG, né? Ou é UNG? Eu sei que tem uma diferençazinha. Já fui, não conheci. UNG. Muito bem. Gente, conheço Bauru também, 400 quilômetros de São Paulo. Já fui lá, trabalho. Mas em Guarulhos é que eu fui a trabalho do Grupo Ser Educacional. Pois bem, gente, que coisa boa. Tanta gente aqui que pode se valer disso que eu estou falando aqui agora. Ave Maria, Mariana, que horror! Muito bem, gente. Então, quem tiver a oportunidade indo lá em São Paulo, vai. Ah, Mariana, que susto! Eu li o que você não quis escrever. Tá legal, vai visitar, beleza. E é gratuito. É gratuito. Tá perdoada. Esse nosso corretor, hein? Que horror. Pois bem, Mariana, olha, eu já vi muitas situações aqui em sala de aula, mas essa foi ótima. Essa vai ficar nas minhas histórias que eu tenho para contar. De micos que o corretor ortográfico faz conosco. É impressionante isso, né? Pois bem, gente, de segunda a sexta e nos segundos e quartos sábados de cada mês, aí das 9 às 17 horas, entrada até às 16, permanência de 1 hora, o endereço correto, Rua 15 de Novembro, 275, centro de São Paulo. Aí eu repito, né, bem perto daquele prédio histórico, aquele é um ícone da cidade de São Paulo, que tem a bandeira lá em cima tremulando, que já foi o prédio do Bovespa, hoje é o prédio do Santander. Fica aí para vocês telefone, e-mail e o endereço eletrônico da B3. Bom, gente, tempo já encerrando, eu não posso deixar de falar nessa aula que a gente falou tanto que é tudo conectado hoje em dia, eu não posso deixar de falar para vocês da questão da globalização. Existe já, até mesmo depois da posse do Trump em janeiro desse ano, uma expressão chamada desglobalização. Porque quando a gente fala em globalização, a gente está falando em interligação econômica. Não só a interligação por causa de internet, mas a interligação física. Eu fabrico os componentes eletrônicos para confecção de um aparelho telefônico celular e tu monta aí na tua terra. É isso, tá? Eu fabrico os componentes de um veículo e você
monta ele aí na tua terra. Eu fabrico botão, linha e tecido, e você é que confecciona aí na tua terra uma camisa. Então, o mundo está interligado dessa maneira. Não é somente por causa da interligação da internet. A interligação da internet é virtual, mas a gente tem uma interligação física, de produtos físicos, de produtos que sozinhos não vão ter valor agregado nenhum, mas que quando chega na tua terra e tu bota o selo da tua marca, ele vai ter um valor agregado lá em cima. É assim que funciona a coisa, é assim que se funciona, é assim que se define a globalização. E com aquelas tarifas gigantescas que vai e não vai lá do Trump, até mesmo uma pessoa que vive a economia como eu fico ressabiado, cabreiro, para dizer é assim ou não é, porque a qualquer momento ele muda de ideia, talvez seja mesmo uma estratégia para dar uma instabilidade dentro do mercado financeiro e ele continuar lá em cima, sendo o mais poderoso do mundo. Não estou aqui criticando o Trump. Eu estou criticando esse tipo de comportamento. Estou criticando esse tipo de comportamento. Não é porque ele é republicano, não sei se fosse a Câmara Democrata, do Partido Democrata, que ganhasse, se seria diferente. Não sei, tá? O que eu quero deixar claro é que a globalização é exatamente a interligação visando obter mais lucros em função da característica dos países envolvidos nesse processo. Aqui a gente não pode deixar de esquecer que o processo de globalização, do jeito que a gente tem hoje, ganhou vulto ao final do século passado, com a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Estado da Inglaterra, do Reino Unido, e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ela considerada a dama de ferro. Bom, estamos falando de uma parte boa da globalização, aquela que dá lucro para os empresários, aquela que dá emprego para a população, mas a gente também tem que lembrar que a globalização tem o seu lado perverso. A globalização alavancada na tecnologia de ponta, nas comunicações, nos transportes modernos, apresenta também, repito, um lado perverso. A globalização é capaz de destruir culturas e submeter povos pelo mundo. Aqui uma charge, né? É a festa da globalização. A entrada é permitida. Epa, pobre entra lá pela área de serviço. Então, bem-vindos ao mundo globalizado, tá? Mas essas pessoas aí com aparência pobre, eu não gosto de chamar pobre de humilde, pobre é pobre. Essa expressão de chamar pobre de humilde é como se tivesse renegando o pobre. Então, o pobre tem que ser uma pessoa humilde. Não, o pobre pode ser orgulhoso. O pobre tem muitos direitos. Quando o rico diz, chama pobre de humilde, ele está subestimando a capacidade de um pobre. Então, a festa da globalização, na festa da globalização, pobre entra pela porta de serviço. Infelizmente, a realidade é essa. Aqui a professorinha, né, dizendo isso. Enquanto isso, a gente vai falar sobre globalização, ou seja, vai falar sobre o hemisfério norte. Nós, pobres mortais aqui do hemisfério sul, não estamos dentro desse globo mostrado aí pela professora. Aqui já encerrando, mostrando globalização para quem? Globalização está lá na América do Norte, globalização está lá na Europa, globalização está lá no Oriente, na parte norte do hemisfério, na parte norte do globo terrestre, e só algumas linhazinhas discretas, pequenininhas, lá no um pedaço do Sudeste Asiático, lá um pedacinho da Oceania, da África do Sul e aqui no leste da América do Sul. Certo, gente? Bom, aqui uma mensagem final nos temas economia e mercado financeiro de capitais são bastante delicados e precisam ser analisados e reanalisados para que não hajam erros de interpretação. A gente falou aqui na nossa aula, quantidade e qualidade de informações. Por sinal,
Aquele surfista que está lá no 14º slide, pode até entender alguma coisa de arte marcial. Eu já pratiquei jiu-jitsu, mas eu nunca surfei. Na verdade, eu só surfei uma vez na minha juventude e quase me arrebento. Então, muito cuidado quando vocês virem aqueles palestrantes falando, eu posso, aconteça. Em momento nenhum eu disse, eu sou surfista. Eu apenas mostrei uma foto carregando a prancha do meu filho, esse sim é um surfista. Então, muito cuidado com os falsos profetas do mundo do mercado financeiro e de capitais. Muito cuidado com esse tipo de gente. Aí eu posso, eu aconteço, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma religião maravilhosa, etc e tal. Muito cuidado. Por sinal, são pessoas que mostram as mesmas características, é impressionante. Essas pessoas que vendem essa ideia de poder, de empreender, de conseguir, eu posso, eu faço, eu aconteço, sempre têm as mesmas características. Uma família muito bem montada, gosta de mostrar a família, uma esposa linda, propriedades, carro, já sofreram na infância, começaram do zero ou do abaixo do zero, já passaram fome, já passaram necessidade, já passaram cheque sem fundo, tal, tal, tal. Muito cuidado com esse tipo de profetas. Ok, gente? E aqui eu encerro perguntando a vocês alguma dúvida sobre a aula de hoje. Quem é? Dieter. Desculpe, mas eu reconheço minha ignorância. Juan, não conheço esse seu exemplo. Desculpa aí, tá? Ok, obrigado aí pelos elogios, Camila, Ângela, brigadão aí, Fabian, Camila novamente, Rogério, show de bola, boa tarde a todos. Só um lembrete, a gente tem mais um encontro, obviamente agora no mês de junho, nossa última aula que vai ser sobre gestão de riscos, lá no, na terça-feira, dia 19, terça-feira, dia 19, agora sim às 19 horas, e aí a gente vai bombar, eu quero mais de 300 alunos em sala de aula, show de bola, então, bom final de semana a todos, e terça-feira, dia 19, estamos presentes novamente. Obrigadão pela participação de todos, obrigado aí pelos elogios, tchau, tchau, até a próxima terça-feira. Obrigado, obrigado, obrigado.